Bem-vindos a mais um episódio do Polaris Podcast. Hoje conversamos sobre um tema muito importante com Isabela Camargo, saúde mental. Não se esqueça de nos seguir nas plataformas de streaming e de se inscrever no nosso canal do YouTube. Eu sou Conrado Abreu e comigo está André Pastina. Então, Isabela, para a gente aquecer, você pode contar um pouco para a gente da sua trajetória, desde os tempos lá de fantasia, como você começou no jornalismo? Desde as histórias que nós temos? Resumidamente, né? Não, eu vou tentar ser breve. Na verdade, eu cheguei em São Paulo em 1997. Eu tinha 16 anos. E sabia de uma... Como é que eu posso dizer? Eu soube de uma seleção que o Fantasia estava fazendo com jovens para um programa que se chamava Fantasia. Participei dessa seleção. Imagina, o que uma jovem de 16 anos, vinda do interior, né, do Paraná, está fazendo, né? Está experimentando a vida, está se arriscando, né? Quando a gente é jovem, parece que a gente tem muito mais coragem para arriscar certas coisas. Mas eu tinha 16 anos quando eu cheguei em São Paulo, participei de dezenas de processos de seleção para fazer parte do programa Fantasia. Na época, é bom a gente lembrar, 0800, não existia internet, as informações chegavam ou pelo rádio, pela TV ou pelas bancas de revista. Então, aquela era uma atração fantástica, né, para as tardes de quem estava em casa. Tudo isso eu estou contando porque hoje, aos olhos de hoje, era um programa muito bobo, sabe? Bobo porque éramos 50 que dançávamos e cantávamos e fazíamos sinais assim, né, com a mão no pulso, a mão na cabeça, enfim. Só depois o pessoal dá um Google para visualizar o que eu estou fazendo. Mas foi neste programa, aparentemente ingênuo, bobo até, que o Arnaldo Sacomani fez um comentário sobre a minha voz. Eles precisavam fazer uma seleção de vozes para gravar o disco do Fantasia, porque, né, estava o auge do axé, e aí eu fui com a cara e com a coragem, peguei o microfone e cantei uma música da Marisa Monte, Bem Que Se Quis, e ele me perguntou o que eu faria, né, como profissão e tal, e ele me disse, por que você não vai procurar jornalismo? Né, você tem uma voz bacana, que dependendo do que você fizer pode transmitir credibilidade ou não, vai depender do que você fizer, procura jornalismo, procura um curso de rádio. Foi esse comentário que eu ouvi que me fez buscar o primeiro curso profissionalizante que eu fiz no Senac até, como locutora e radialista. Depois disso é que eu fui fazer a faculdade de jornalismo e aí sim eu cheguei no Hard News. Então eu brinquei, né? Você achou que ia ser uma história muito longa, mas o caminho foi esse. Eu vim para São Paulo, participei do programa Fantasia, tinha 16 anos, um programa que tinha a missão de entreter, né, o público que estava em casa à tarde, e esse público, o perfil desse público, na época, né, nos diziam que era ou muito jovens ou mais aposentados. E deste programa eu ouvi um comentário, segui, né, ou seja, prestei atenção nesse comentário e fui. Aí fui jornalismo, depois hard news, enfim. Aí a história começa a ficar um pouco mais emocionante, né? mais profissionalizante. Mas então isso tudo fluiu de uma maneira mais natural, né? Não foi muito planejado, assim, quando você veio para São Paulo, já com isso na cabeça. Cara, eu vou te contar uma coisa. Eu cheguei em São Paulo, não sabia nem que tinha metrô. Não foi nada planejado. Aí você vai me perguntar, mas como é que eu vim para São Paulo, né? Eu vim participar de um concurso de beleza chamado Miss Brasil. E que na época eu tinha 16 anos, pude participar, representei o Paraná. Então não foi nada planejado. Nossa, quando eu crescer eu vou fazer isso e aquilo. Não. Claro que eu sempre fui uma aluna muito aplicada, para não dizer CDF, sempre estudei muito, sempre gostei muito de livros, de pesquisa, informação e tudo mais, mas a coisa ela foi fluindo e eu fui prestando muita atenção aos sinais, a esses comentários, sabe? Entendi. E como que foi essa evolução na sua carreira de jornalista, assim, né? Você falou do rádio, TV, como que uma coisa
foi levando? Eu comecei a trabalhar na Energia 97, eu já trabalhava então, né, no SBT, nesse programa da área artística, e aí da Energia 97 fui para a Jovem Pan, na Jovem Pan, que aí eu já estava já com 18 anos, tinha que escolher já a faculdade, e veio o jornalismo por conta da comunicação. Não veio jornalismo investigativo, jornalismo econômico, jornalismo político, não. Veio jornalismo como comunicação. E aí, uma vez eu estando na Faculdade São Judas, fazendo jornalismo, você vai aumentando, né, o seu networking, você vai conhecendo as pessoas. E aí eu soube que tinha uma vaga num canal de vendas, aqui, que hoje não existe mais, chamado Shop Tour. E eu fui fazer mercado imobiliário desse canal. Eu não fui fazer vendas, eu fui fazer as notícias do mercado imobiliário. Para você ver, né, o caminho, como é cheio de surpresas. E aí, depois de alguns meses nesse programa, de novo, você vai aumentando o seu networking, você vai conhecendo mais pessoas. Eu soube que o Band News TV estava abrindo vagas para jornalistas recém-formados e tal, porque eles queriam apresentadores sem vícios, né, de locução e tudo mais. E aí pronto, aí sim, eu uma vez no Band News TV, apresentando os telejornais, comecei a ter um pouco mais de consciência, né, das consequências de uma comunicação bem feita, assim como também a gente sabe das consequências de uma comunicação mal feita. Mas aí foi Band News TV, depois eu fui para a Band, que eu queria muito me desenvolver na reportagem. Eu sabia que para poder relatar uma notícia, eu tinha que viver a notícia. Então, eu fui buscar na Band aberta a oportunidade da reportagem. Ali eu acabei me desenvolvendo bastante. Comecei a substituir também o Boris Casoy, na época, o Boechat. Aí eu comecei a dividir reportagem e apresentação. Tive a sorte de ouvir alguns nãos, né, enquanto estava na reportagem da Band, e um deles me fez insistir muito, o que me levou ao Prêmio ESSO. E aí, do Prêmio ESSO, essa menção rosa que eu tive lá, falando sobre um assunto que ninguém mais queria falar, que era a Cracolândia, mas aí eu fiz uma abordagem sobre os vizinhos do crack. Pronto, fui para a Globo com a missão de me desenvolver mais, né, na reportagem, e aí cheguei na Globo com a alternativa também de substituir, né, alguns apresentadores. E aí eu fiquei na Globo depois, mais 6 anos e meio, fazendo, mais no início, reportagem e depois apresentação. Legal. E foi na Globo que a gente vai abordar um lado aqui da sua história mais específico, e foi na Globo que você, de repente, começou ali a assumir uma responsabilidade maior. Eu não digo não necessariamente responsabilidade, mas um volume, uma carga de trabalho acima do que você poderia ali suportar, ou você vê que durante toda a sua carreira isso era algo comum ao longo, né, dessa trajetória de jornalismo? Assim, acho que qualquer profissional, conforme vai se desenvolvendo, vai assumindo mais responsabilidade. Né? Eu digo assim, qualquer profissional. Então vamos lá. A maior parte dos profissionais que vão se desenvolvendo profissionalmente e vão evoluindo, né, em determinadas áreas, acabam assumindo mais responsabilidades. O que aconteceu especificamente na Globo, que me levou ao esgotamento profissional, que também tem o nome de burnout, foi uma junção, né, de horário que é muito prejudicial para a saúde de qualquer pessoa, mas o que eu fazia. Então, não foi só o que eu fazia, era o que eu fazia no horário que eu fazia. Entende? Mas a responsabilidade de um jornalista, de um comunicador, de um médico, de um bombeiro, de um policial, ela é muito grande. Acho que qualquer pessoa que está colocando, né, o seu melhor a favor do mundo vai se dedicar bastante. No meu caso ali, o horário de trabalho foi muito decisivo para o que estava acontecendo. E você já comentou também em relação ao burnout que a paixão pelo trabalho é um elemento importante, né, nesse processo. E você
enxerga isso também na sua situação? Quer dizer, você disse que a questão do horário foi algo que impactou muito, justamente pela paixão, pelo que você estava fazendo, era o que de repente não deixava você evitar essa situação ou justamente entrar de cabeça nisso sem prestar atenção nesses sinais, digamos assim, que em algum momento isso poderia dar algum retorno negativo? Essa é uma ótima pergunta e ela tem várias respostas. Então vamos lá. Quando eu falo que o burnout é a ausência de si mesmo, né? Porque você está se dedicando tanto e você está se entregando tanto para aquilo que você ama, que você não vê problema em não se incluir na própria agenda. Só que eu não falo só pela minha experiência, mas por ter ouvido mais de 4.000 pessoas que tiveram o diagnóstico da síndrome de burnout, ou esgotamento, tá? Vamos simplificar aqui o termo. Esgotamento profissional. Essas 4.000 pessoas que eu ouvi também amavam o que eu fazia. E aí, quando eu pesquiso, né, no século passado, Cristina Maslach, que é uma grande psicóloga que começou a tentar também simplificar o assunto, ela coloca profissionais da área da saúde, professores, cuidadores, policiais, bombeiros, jornalistas, como um grupo mais sensível ao esgotamento. Ou seja, que são profissões que vão se doar bastante para aquele trabalho. Não estou dizendo que outros profissionais não se dedicam. Eu estou só dizendo que um profissional que trabalha em esquema de turnos, ou que fica 24 horas acordado, e que está, né, sempre cuidando ou do outro, ou de um animal, porque isso tem acontecido muito em veterinários, no caso dos policiais, enfim, tem milhares de situações para trazer. São profissionais dedicados e que vivem sob pressão constante. Esse modelo vai acabar se doando muito mais do que uma pessoa que não está nem aí para o que faz. Você concorda comigo? Então, quando eu falo que a pessoa que pode desenvolver o burnout, cuidado, né, que ela não significa que ela está num lugar ruim, significa que ela ama tanto o que ela faz, que ela pode acabar entrando em algumas ciladas, que eu chamo de armadilha da competência, não sei se vai dar tempo da gente falar aqui, mas que é o nosso modelo mesmo social que contribui para que você não diga não para mais trabalho. Então você junta já o seu idealismo, a sua paixão pelo que você faz, mais a dificuldade em dizer não para mais trabalho, mais um modelo em que você tem hoje mais de 13 milhões de desempregados. Então você vai se colocando numa situação de extrema entrega, até a hora que a máquina pifa. E quem não gosta do que faz, dificilmente vai aceitar mais trabalho ou dificilmente vai receber, né, mais trabalho. A gente já ouviu muitas vezes aquela frase que se você quer pedir algo para que alguém faça, você vai pedir para alguém que já está fazendo alguma coisa. Tem sentido o que eu falei? Claro. Com certeza. Tem uma frase também que, né, o grande problema de você trabalhar com o que gosta é que você nunca para de trabalhar. Exato. Né? E como que você aprendeu a dizer não, ou justamente por não ter esse talvez não pensar nisso naquele momento, né? Como que isso se desenvolveu? Assim, você a primeira atitude foi abandonar, de fato, né? A pessoa entra em colapso e isso acaba sendo natural, né? Essa desconexão à rotina que estava sendo tratada no momento, enfim, como que foi esse processo para você? Tá. Quando você tem o diagnóstico do esgotamento profissional, é importante a gente lembrar que o burnout foi reconhecido como uma consequência do ambiente profissional em 2019. Reconhecido pela Organização Mundial como um fenômeno ocupacional, ou seja, um problema de saúde ocupacional como qualquer outro. Quando você tem esse diagnóstico, você
é afastado do seu ambiente de trabalho por no mínimo 15 dias. E aí depois você volta, ou não. Porque o caminho para você chegar ao esgotamento, ele é bem demorado. A gente não está falando aqui de cansaço, tá? A gente não está falando de um fim de semana que você dorme mal, a gente não está falando de 6 meses em que você está com insônia, está com crises ansiosas, não. O diagnóstico do burnout ele é clínico. Ele não é um achismo, ele não é um teste de internet, ele não é aquilo que o seu vizinho está dizendo que você tem, não. O diagnóstico do burnout ele é clínico porque são muitos elementos. Então, são muitos anos que você vai acumulando essa negligência, essa autonegligência, né? Como eu falei, ausência de si mesmo. Então, a recuperação da máquina, né, da máquina humana, pode demorar mais do que 15 dias. Então, naturalmente, quando você tem o diagnóstico, você vai ser afastado do ambiente estressor. Palavras, né, do próprio médico. Depois desses 15 dias, você pode continuar afastado ou não. E nesse afastamento, né, como o Saramago diz, você só vê a ilha quando sai da ilha, você consegue observar certos comportamentos que você tinha que não eram sustentáveis. E que agora, então, fora da ilha, você está conseguindo ver a ilha. Então, fora do piloto automático, fora daquele ambiente em que, né, você acabou adoecendo, você consegue perceber todos os comportamentos externos e internos, né, ou seja, o cenário externo, o seu cenário interno, que te levaram ao adoecimento. Bacana. E olhando hoje, né, você tendo passado até, pela sua própria experiência e tendo também esse contato com tantas outras situações, como você mesmo comentou, que você acha que ou quais seriam as dicas práticas para a gente aplicar no dia a dia e exercitar, né, para a gente evitar justamente esse esgotamento? Quando a gente sente o cheiro da chuva e não fecha a janela, aí chove, molha a sala, você vai falar, nossa, choveu, né? É mais ou menos assim. Tudo manda sinal. E o seu corpo vai mandando sinais, ou mensageiras, que eu gosto de chamar, que são as dores. Então você começa a sentir uma dor de cabeça frequente, aí você começa a ter dor de estômago, aí você começa a ter problema no intestino, aí você que já costuma beber uma cerveja ou uma bebida alcoólica no fim de semana, você começa a aumentar o número de bebida alcoólica. Se você fuma, você começa a fumar mais. Enfim, se você já tem hábitos alimentares mais calóricos, você vai comer mais. Ou seja, você está vendo que tem algum movimento rolando. Se você ignorar esses movimentos, o burnout vai chegar e você vai falar assim, nossa, como que eu não vi isso acontecendo? Mas, na verdade, todo mundo vai sentindo o que tá... Todo mundo vai percebendo o que está sentindo. Se não sentisse, nós não teríamos tantas farmácias nas esquinas. E nós não teríamos bolsas cheias de remédio. Né? Vocês meninos costumam usar bolsas menores, às vezes uma mochila e tal, mas assim, as mulheres costumam carregar mais remédios, né? Não sei se vocês concordam ou se vocês são exceção, tá? Podem me falar. Mas assim, nas palestras, né, eu brinco sobre isso e a gente vai do riso ao choro em 1 minuto. Que eu simulo lá uma dor de cabeça, eu peço se alguém tem um remedinho para dor de cabeça, aí a mulherada começa a arrancar aquelas necessárias dentro da bolsa, e aí vão mostrando vários tipos de remédio. Eu falo, então, o que a gente está escondendo, né, nessa necessaire? Um monte de mensagem que seu corpo está enviando para dizer que nesse ritmo não dá. Então, uma dor que você não ouve ou se aprofunda, né, não trata de verdade, ela pode se transformar numa doença. E uma doença não apurada, tratada, acompanhada, ela pode te levar a um ataque cardíaco, pode te levar a um AVC, pode te levar a tantas situações que são violentas, né? Que a gente não ouve assim, nossa, o fulano infartou do nada. Será que foi do nada? Né? A pessoa teve ataque cardíaco. Será que foi do nada? Será que ela já não vinha numa rotina já de muito estresse, de muita negligência consigo? Então,
quando você me pergunta o que a gente pode fazer, primeiro, não ignorar os sinais que o seu corpo está te enviando, como a chuva. Entende? Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Isso aí, Isabela, é uma bobagem. A gente já tem hoje números suficientes para juntar o que a gente está sentindo, mas está jogando debaixo do tapete, com o que está rolando ao nosso redor. A realidade é essa. Né? Nós vivemos em um contexto que nos exige ultraprodutividade. Nós queremos ser produtivos e vivemos num contexto que glamoriza isso também. Então, está sempre tudo certo. Você não ter tempo para nada, você só vestir a camisa, não tem problema nenhum você vestir a camisa da sua empresa, desde que você também vista seu pijama, que você também vista uma roupa para fazer um esporte, para o seu lazer, porque a gente vai abrindo mão das coisas mais essenciais nossa para só trabalhar. É aí que mora o perigo. E qual que é o segredo desse equilíbrio, assim? Eu sei que não existe uma fórmula mágica, né, para você equilibrar trabalho, vida pessoal, espiritualidade, enfim, mas existe um caminho para a gente buscar esse equilíbrio. A gente fala muito, né, a gente até comentou aqui que a gente entrevistou monges, pessoas que têm uma ligação mais forte com a espiritualidade e tal. Tem técnicas, enfim, caminhos que a gente pode seguir para buscar esse equilíbrio? Sim, acho que a primeira coisa é você ter humildade para ouvir o que seu corpo está te enviando, sabe? Eu tenho falado com muitos especialistas do sono, né? E assim, muita gente tem reclamado dos pesadelos que aumentaram durante a pandemia. Por que os pesadelos aumentaram? Porque o estresse e o medo ao longo do dia também aumentou. Então, o que você sente à noite é consequência do que você sente durante o dia. Então, se aquilo que eu estou sentindo pelo excesso de trabalho não for consequência do que eu faço, então é o quê? Então, a primeira coisa é a humildade em reconhecer que, neste modelo que nós estamos, se eu não praticar o meu próprio autocuidado é aquilo que só você pode fazer por você, você vai ficar tapando o sol com a peneira, buscando atalhos nas farmácias cada vez mais, buscando recursos para poder dar conta da agenda e achando que tudo isso é normal. Então, na minha opinião, a única maneira de você despertar e manter a sua produtividade sustentável, que é o tema de um curso que eu tenho, que na verdade é só promover a reflexão se esse modelo de vida que você tem, se está legal mesmo, se está sustentável ou não. A única maneira, primeiro, é você fazer a atualização de identidade. Vou trazer aqui um elemento muito importante. A atualização de identidade é você considerar que hoje as suas características são diferentes da de 10 anos. E a grande origem, a origem da nossa ilusão, da nossa insatisfação e de muitos problemas de saúde, inclusive o esgotamento profissional, é querer dar conta de uma agenda de hoje com as características que eu tinha há 10, 20 anos. Então, por exemplo, quando eu tinha 20 anos, eu podia sair para uma balada, dormir pouco, e dia seguinte está super bem. Vocês também? Pronto. Eu não sei qual é a idade de vocês, de quem está nos ouvindo, mas considere, há 10 anos, o que você podia fazer que hoje, se você fizer, não vai ser legal. Eu gosto de dar esse exemplo do sono, porque todo mundo já perdeu uma noite indo para a balada e dia seguinte foi trabalhar. Né? Aí você bate no peito e fala, nossa, olha como eu sou poderoso, poderosa, né? Dormi pouco e meu raciocínio continua genial. Só que conforme o tempo passa, o nosso metabolismo muda. As nossas células mudam do bom dia ao boa noite. Então não dá para eu ter hábitos do passado com uma agenda que hoje é totalmente diferente, com responsabilidades. Lembra que vocês me perguntaram? Mas será que foi mais sobrecarga, né? Mais responsabilidade? Então, a atualização de identidade, na minha opinião, é o caminho para você reconhecer o que você não pode mais fazer, que vai prejudicar a sua saúde, e o que você pode fazer que contribui para a sua saúde. Mas sem aquela tristeza de porque no passado eu fazia assim, eu era assado. Não.
Ok, todos os dias nosso corpo muda, nossas ideias mudam, nossas características mudam. Podem mudar para bem ou para mal. E aí a gente vai ter que fazer essa escolha. Então, na minha opinião, atualizar a identidade, que começa revendo quantos anos você tem, qual o número de horas de sono que você precisa ter para se sentir bem de verdade no dia seguinte. Quais são as amizades que hoje fazem parte, né, desse seu sistema atual, para você não ficar perdendo tempo com gente que não tem mais nada a ver, né? O que alimenta a sua energia? É só o sono, né, que recupera a sua energia? A sua alimentação hoje você pode fazer como? Você pode fazer as mesmas coisas que você fazia no passado? Eu não posso mais comer hambúrguer como eu comia antes. Eu já tenho consciência das consequências das minhas escolhas. Então, para mim, esse é o caminho. Antes de mindfulness, antes de sabático, antes de qualquer atitude dessa, acho que tá bem mais perto do que a gente imagina, fazer essa atualização de identidade, para você não ficar alimentando a ilusão de um corpo que não existe mais. Você perdeu habilidades, mas ganhou outras. Algumas características que você julgava ser legal no passado, hoje não combinam mais, e assim por diante. Faz sentido? Total. E até um link com algo que eu já ia te perguntar, de qualquer jeito, quais você acha que são os efeitos da pandemia nessa atualização de identidade? Para algumas pessoas, a pandemia tem trazido muitas mudanças, para outras não, né? Como sempre, quem opta por um caminho de vitimismo ou esperando, né, que alguém faça algo por nós, cara, vai se frustrar, vai se entristecer e pode adoecer. Agora, quem está aproveitando essa pausa involuntária, né, para fazer uma pausa voluntária, que é o que eu estimulo sempre, né, já está considerando revisar muitos modelos que não estavam funcionando mais. Então, a gente pode gravar um podcast só sobre isso, né? Como a pandemia pode ter alterado ou não certos comportamentos. Para algumas pessoas, sim, para outras, não. Então, de novo, todos nós estamos vivendo um luto coletivo. Cada um com os seus lutos individuais, cada um com as suas perdas, mas também cada um com as suas conquistas. Tem gente que acha que a vida tá uma porcaria. E eu sou da turma que, enquanto a gente está respirando, significa que tem mais coisa boa rolando do que coisa ruim, especialmente agora. Então, tudo vai depender da escolha do seu ponto de vista. Porque se reclamar resolvesse algo, tava tudo lindo, né? Então, é mais fácil, eu vou falar isso com muito carinho, é mais fácil você mudar o que você está fazendo do que mudar o que outra pessoa está fazendo. Então, falando especialmente de pandemia, já temos vacina, já há esperança. Se eu vou entrar em brigas políticas, ideológicas, se está certo, se está errado, é uma escolha minha. Então, eu preciso escolher se eu vou encarar esse momento como perda de tempo ou ganho de tempo. E eu, pessoalmente, tenho, e talvez acredito que o André tenha a mesma dificuldade também, assim como muitas pessoas, eu acho que tem, nesse período de pandemia, com a questão do home office, é mais difícil a gente ter a gestão do nosso tempo de maneira saudável, né? E eu acho que aqui a gente tem, você comenta também a questão do exercer ali o não, né? Sim. É muito importante nesse momento, né? Porque no home office a gente perde a hora do almoço, a gente perde a hora que começa, a hora que termina. Então, se a gente não fizer não ter esse controle, não tiver atento aos sinais, talvez seja um ambiente até mais favorável para a gente acabar exagerando em alguns pontos, né? Então, eu acho que é um exercício diário mesmo para a gente poder nos manter saudáveis, né? Sim, você sabe que uma grande reclamação, né, das pessoas
a dificuldade em se adaptar, né, no home office. E aí eu sempre brinco, mas e se eu não tivesse home office? Ou seja, e se eu não estivesse trabalhando? A preocupação seria outra. Então, percebe, cada um vai ter que se adaptar com aquilo que está vivendo. E talvez a dificuldade da gente se adaptar na pandemia com menos dor venha da falta também de humildade em reconhecer que eu preciso experimentar um novo modelo. Mas antes eu saía de casa às 8 e fazia assim, e fazia assado, e agora eu não consigo, porque minha família, minha parceira, meu filho, o cachorro, o vizinho, etc. Sim. O que eu posso fazer? De novo, né? Cruzar o braço, bater pezinho, reclamar, ou buscar alternativas dentro do que eu tenho, sabe? Conversar com a galera da casa, né? Com quem quer que seja. Nós vamos ter que tentar. E eu sugiro, assim, essa experiência de pelo menos uma semana. Vamos tentar fazer assim? Se não der certo, a gente muda. Porque aí você vai, então, colocando a sua criatividade à prova. Você vai... aliás, criatividade, irmã da curiosidade, são assim, boas parceiras, tá? Durante a pandemia. Porque aí faz você desviar o foco, né? O interesse de tantas notícias que... infelizmente ainda são muito ruins, para coisas que vão te acrescentar em algo. Faz sentido? Sim. Com certeza. E Isabela, a gravidez mudou alguma coisa assim na maneira como você pensa, não só a gestão do tempo, mas que obviamente depois que, né, seu filho nascer vai com certeza ser muito importante, mas enfim, mudou um pouco a maneira como você enxerga essa relação trabalho, tempo, família, vida? Com certeza. Provavelmente não. Quando ela chegar, né, estou esperando uma menina, quando ela chegar, a minha resposta vai ser outra, tá? A gente pode gravar até no podcast, mas assim, Parte 2. Eu só posso imaginar. Mas eu me pego, né, pensando, falo, nossa, se às vezes está difícil, só eu e meu marido, imagina com mais uma vida. Aí eu penso, bom, mas se outras pessoas já fizeram isso, eu também vou conseguir, né? E eu tenho certeza que a maternidade traz um filtro para as coisas do tamanho que elas são, né? Porque senão a gente tende a achar que ou é insubstituível, ou a gente se sabota, enfim, a gente, né, tem uma série de mistérios a ser desvendado, né, dentro de cada um. Mas a maternidade, sim, está me trazendo assim muito mais calma, porque não vai adiantar nada, eu vou estressar, sabe? Se eu ficar, de novo, se o sentimento da preocupação ajudasse algo, a gente não teria mais o mundo como temos. Então, hoje, o mundo não precisa mais de uma energia de preocupação. O mundo precisa de uma energia de compreensão, sabe? De experimentar, deixar crenças para trás, tentar um novo caminho e assim por diante, na minha opinião. Bacana. E, Isabela, a gente está chegando, né, aqui no nosso tempo. A gente costuma fazer uma brincadeira aqui com os nossos convidados, que é um jogo de cartas que chama Icebreaker, que a gente sorteia aqui uma carta, uma pergunta aleatória para fazer para o nosso convidado. Podemos fazer uma com você? Claro. Legal, vamos lá. Aqui, bom. Se o seu dia tivesse 25 horas, como você usaria a sua hora extra? Dormiria. Muito bom. Hoje, dormiria. O que uma gestante mais ouve durma enquanto você pode. Como eu já tive uma experiência de privação de sono, eu diria isso antes, e grávida, então, né, digo mais, né? O menor sinal de sono, durma. Então, 1 hora a mais, durma. Não considere o sono uma bobagem, porque é nele que você recupera a sua capacidade cerebral, a sua capacidade cognitiva. Então, eu dormiria.
Você não é daquelas pessoas, então, que poderia se vangloriar de dormir pouco, né? Eu consigo dormir 4 horas, e para mim já é o suficiente. Cara, você sabe que eu falo isso, né? Inclusive, esse é meu lema de vida, né? A gente vem de uma crença também que dormir é perda de tempo. E depois que você tem acesso a informações sobre a privação de sono, cara, se você continuar tendo hábitos ruins, né, e maximizar o seu dia, diminuindo sua noite, né, para dar conta da agenda, cara, você está antecipando a sua morte. Quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. A gente também pode gravar um podcast só disso, tá, gente? Mas não, depois que você vive a privação de sono, você realmente entende que não foi à toa que a privação de sono foi usada como técnica de tortura, né, no passado. Não é brincadeira. Então, essa 1 hora de sono traria muito mais cor, muito mais energia para o dia de qualquer pessoa. Olha, eu responderia a mesma coisa, concordo 100%. A gente tem, para finalizar, a gente sempre faz uma pergunta. Na verdade, a gente pede uma recomendação de um livro e um filme. E, no seu caso, a gente gostaria que você falasse também do seu livro. Então, já que você mencionou, né? Você me deu essa chance, eu vou recomendar realmente o livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Ele é best-seller. E eu trago ali uma série de reflexões. Eu entrevistei 150 pessoas, referências, né, no nosso tempo. Então tem Cortella, Karnal, Monja Cohen, Maestro João Carlos Martins, tem músicos, Bernardinho, enfim. Vou de A a Z para tentar entender como nós podemos viver melhor o nosso tempo, né, com as condições que nós temos. E então, para quem está achando que o tempo está passando muito rápido, lá eu explico de onde vem essa sensação. Enfim, eu recomendo, então, Dar um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. E filme, nossa, eu tenho assistido muita série. Pode ser série? This Is Us. Claro. Né? Agora, This Is Us é uma série que é longa, inclusive eu estou esperando a próxima temporada, né? Mas uma outra série também que é muito interessante, são 6 capítulos, Years and Years. Que fala Years and Years, que fala muito sobre o futuro, e aí quem assistir vai assim se arrepiar ao ver que aquilo que está mostrando na série como algo muito distante está muito mais perto. Aliás, tem alguns episódios ali relacionados à tecnologia e à política que acho que depois vocês me contem, tá? Lá no Insta, Isabela Camargo Real, vocês me contam o que vocês vão achar. Então assim, quem quiser uma série curta, Years and Years. Quem quiser uma série gostosa, This Is Us. Muito legal. E This Is Us é golpe baixo, né? Sensacional. Gente, vocês gostaram? É de chorar todo episódio. Eu gostei bastante, também estou esperando. Sensacional. A gente, só um comentário extra aqui, a gente entrevistou o Dr. Carlos José de Andrade, e ele... lembrando aí dessa questão do tempo, de valorizar o nosso tempo, né? A gente fez um podcast e o tema foi felicidade baseada em evidência. Ele é um médico oncologista que lida com pessoas que estão ali, né, quase que em cuidados paliativos, já passando por situações bastante né, de repensar a vida, justamente se aproximando da morte. Então, falar de felicidade, né, nesse âmbito, né, da vida versus a morte, e aí vendo quais são as maiores queixas, né, desses pacientes, é justamente de ter aproveitado melhor o tempo, ter feito uma gestão do tempo considerando mais a família, né, todo esse lado bom da vida que a gente tem, com certeza é uma lição para todos nós, né? E a gente, o recado para que deixar, né, para pensar nisso só quando a gente estiver perto da morte? Então,
Sim. Enfim, me lembrou essa entrevista que a gente fez, que também Que foi show. muito bacana. Eu trago essa reflexão no livro também, mas pela Ana Cláudia Quintana Arantes, que é autora do livro A Morte, é um dia que vale a pena ser vivido. Ela é especialista em cuidados paliativos, porque geralmente a gente fala de tempo o tempo inteiro, mas dificilmente para pensar no tempo. Só quando acontece uma perda, né, muito violenta, um acidente, uma morte, você fala, nossa, o tempo está passando rápido, né? Ou a vida é um sopro, né? Eu preciso fazer isso, aquilo, mas muito rápido. Aí depois você já entra na Matrix, entra no piloto automático e esquece tudo isso. Então, no livro eu trago essa reflexão. A gente tem uma ilusão, né? O nosso tempo é finito, dentro de um tempo que a gente sabe que é infinito, e a gente age, né, como se todo amanhã fosse acontecer. E não, a qualquer instante tudo pode acontecer. Né? Então, acho que quando você assume mais a responsabilidade, você tem mais consciência das consequências do que você faz, você passa realmente a escolher como você vai usar o seu tempo com mais responsabilidade, com mais amor. Eu não estou falando de responsabilidade no âmbito de seriedade, obrigações, não. Responsabilidade com você, com a vida que você escolhe ter. Excelente. Muito bom. Isabela, só temos a agradecer por esse papo super gostoso. É um tema, né, bastante sensível, mas que precisa ser falado, precisa ser mais discutido. A questão do burnout, enfim. E a gente ficou muito feliz de contar com você aqui, com a sua disponibilidade e, né, dividir essas experiências e essas histórias que são bastante inspiradoras. Eu que agradeço, obrigada pelo tempo mesmo de vocês e confiança. Imagina, é um prestígio para a gente ter tido essa oportunidade. Obrigado mesmo pelo seu tempo, né? De novo, a gente falando de tempo aqui, então tenho certeza que vai ser muito proveitoso para os nossos ouvintes também. Contem comigo, eu desejo que o tempo sempre esteja a favor de vocês, tá? Obrigado. Um beijo grande. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Isabela.